Bom dia, galera do Morning JC, todos bem? Espero que sim. Fica conosco no vídeo de hoje porque a gente vai falar sobre gatilhos mentais. Ô louco, meu! Quem nunca ouviu falar disso e quem já sofre com isso ou até usa isso a seu favor? Bom, a indústria de marketing adora e sempre usa gatilhos mentais para aumentar os seus lucros e vender mais. Por quê? Porque os gatilhos mentais nada mais são do que estímulos que o nosso cérebro recebe, o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, o que às vezes a gente... é o nosso tato, o que tocamos, que estimula o nosso cérebro a programar uma resposta automática. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, estão sabendo agora, o nosso cérebro, ele é uma máquina excelente. E por ser excelente, ele sempre quer otimizar as coisas. Então, tudo que ele pode fazer de forma automática para gastar menos energia, ele vai fazer. Então, a maior parte das coisas que o nosso cérebro julga ser importante, ele deixa lá no automático e a gente nem pensa mais para fazer. É você escovando o dente, é você dirigindo o carro quando você já tem aí uma certa experiência, você não pensa muito a coisa, você simplesmente vai, porque o nosso cérebro já colocou no automático. E os gatilhos mentais, eles também acontecem exatamente da mesma forma. O que são? São estímulos que quando a gente vê, o nosso cérebro já entende aquilo e interpreta de forma automática. E por muitas vezes, os gatilhos, eles são maléficos. Por que maléficos? Porque são gatilhos que desenvolvem em nós uma resposta automática que não necessariamente nós gostamos. Por exemplo, pessoas que têm trauma de cachorro, já foram mordidas por cachorros na infância, ou sei lá, passou por algum evento traumático com um cachorro. Quando ela vê um cachorro na rua, pode ser um poodle, ela automaticamente começa a sentir o coração acelerando, ela começa a sentir as suas pernas se movendo para o lado contrário, sem ela muito pensar a respeito. Isso acontece por quê? Porque é uma resposta automática do nosso cérebro devido a um estímulo que ele gravou, que foi tão forte que ele gravou e deixou aquilo no modo automático. Mas a gente tem solução para tornar gatilhos mentais negativos em gatilhos mentais positivos, porque sim, eles podem ser usados a nosso favor. Mas antes de eu dar a dica de como você reconstruir gatilhos mentais a seu favor, eu queria falar sobre uma pesquisa que fala sobre como o nosso cérebro ele toma decisões. Basicamente, fiz uma colinha aqui para eu não me embolar nas palavras. A Associação Americana de Avanço à Ciência, ela falou que o cérebro, para tomar decisões, ele passa por 3 passos simples. O primeiro dele é: o seu cérebro decide no inconsciente. Depois que ele já pegou aquela informação automática, ou seja, no seu inconsciente, ele envia aquela informação para o seu consciente, que é a sua forma racional. E a partir do momento em que ele passou pelo inconsciente e consciente, ele executa aquilo a partir de uma decisão final, ou seja, ele soma o seu inconsciente com o seu consciente, toma a decisão final e aí você se comporta ou você age e reage conforme a decisão que o seu cérebro tomou. Qual o problema disso? O problema disso, no caso dos gatilhos mentais, é que o inconsciente é tão rápido em tomar uma decisão que ele passa diretamente para a decisão final. Ou seja, o nosso racional ali, quando percebe, já fez. Quando percebe, já aconteceu. E qual é o problema disso? O problema é que as respostas são automáticas e nós acabamos não conseguindo controlar aquilo que alguns gatilhos mentais eles despertaram na nossa mente. Mas tem solução. Por quê? Porque toda decisão no cérebro, ela passa pelo racional. Então, se ela passa pelo racional, de alguma forma a gente consegue controlar como nós decidimos agir, qual é a nossa decisão final quanto a dados estímulos externos. Então segue aqui comigo algumas dicas sobre como reconstruir gatilhos mentais e usá-los a seu favor. Dica número 1, questione os seus pensamentos. Por que é tão importante a gente questionar os seus pensamentos? Porque quando os pensamentos eles vêm para nos suscitar uma resposta, muitos deles não são pensamentos verdadeiros e nem vão nos levar à resposta que nós desejamos. Então, a partir do momento que vir um pensamento, por exemplo, do inconsciente, e tá ali, meu Deus, eu preciso tomar aquilo, e você tá pensando naquilo antes de tomar, começa a se questionar. Eu preciso realmente disso? Isso é verdade? Isso vai me levar onde eu quero? Os nossos pensamentos têm até uma associação que eu gostei muito, que eu aprendi com a tia Lu, inclusive, as dicas aqui eu aprendi com ela. Uma das coisas que ela fala é que os pensamentos são como trens, e os trens eles estão passando a todo o tempo na sua estação, que é o seu cérebro. Mas nem todo trem que você pegar vai te levar ao seu destino final, vai te levar aos seus objetivos. Então você não pode sair catando qualquer trem, qualquer pensamento, como se eles fossem verdade e fossem te levar onde você quer. Você tem que só acreditar
e pegar aquele trem que são os seus pensamentos, que de fato vão te levar ao seu destino final. Então comece a questionar os seus pensamentos, comece a indagar se eles são de fato verdadeiros, se eles vão de encontro ao que você acredita, a resposta que você quer dar. E a partir do momento disso, você freia o seu gatilho mental e aí você começa a bombardear eles de questionamentos, que aí começa a trazer para o racional e aí você consegue já dar uma calibrada na forma como você reage. E segundo, que é uma dica mais importante ainda, para você reconstruir gatilhos negativos, você precisa primeiro ter consciência deles, então reconhecer que você tem algum gatilho negativo, algum estímulo que gera em você uma resposta que você não está contente, uma resposta que você não se agrada dela. E aí você vai reescrever esse gatilho mental negativo por uma afirmação que gera em você um gatilho mental positivo. No caso da pessoa que tem medo de cachorro, o gatilho mental negativo dela é: quando eu vejo um cachorro, eu simplesmente entro em pânico. E como ela vai reconstruir isso? Ela vai falar: quando eu ver um cachorro, eu consigo me aproximar dele. Aí você vai falar: cara, mas isso não é a verdade. Espera um minuto aí, você está reconstruindo essa afirmação. E para você reconstruir essa afirmação, primeiro você tem que colocar uma frase que não necessariamente é verdade agora, mas o segundo pilar dessa afirmação é fatos que de fato colaboram para essa afirmação ser verdade na sua vida. Por exemplo, voltando na pessoa que tem medo de cachorro. Se ela tem medo de cachorro e ela reescreveu esse gatilho mental como eu consigo me aproximar de cachorros, o que ela vai usar de fatos para fundamentar essa nova afirmação na vida dela? Ela pode usar: cara, eu me aproximo de outros animais, então eu sou capaz de me aproximar também de um cachorro, que é só um animal. Segundo, eu consigo ver que tem muitos outros cachorros que são dóceis, então por que eu vou acreditar que aquele único que me fez mal vai ser igual a todos? E aí ela começa a usar esses fatos para reconstruir o gatilho mental positivo na vida dela. Então, automaticamente, quando ela começa a alimentar o cérebro com essas informações, ela começa a, quando esse gatilho mental negativo de ver um cachorro ser associado, seu cérebro também já aciona o outro. E aí, na decisão final, lembra? Vai para o seu racional, e quando vai para o seu racional, você decide se você vai escolher o gatilho negativo ou o gatilho positivo. E aí, obviamente, você vai escolher aquele que você já preparou para ter a resposta mais adequada. Então, basicamente, é assim que a gente pode usar gatilhos mentais ao nosso favor. A bateria está descarregando. E eu queria te falar aqui um conselho espiritual, afinal, Morning JC não tem que sair do vídeo sem um versículo, um conselho espiritual. Eu vou falar que muitos dos gatilhos mentais negativos em nossa vida, que geram comportamentos dos quais nós não nos agradamos, nós podemos reconstruir baseados no quê? Na palavra. Ou seja, tem muitos gatilhos mentais que a palavra nos fundamenta de que eles não são verdades na nossa vida e que nós devemos reescrever esses gatilhos mentais que não são verdades, que são negativos, em gatilhos mentais positivos, que nos geram respostas mais adequadas, respostas que nós iremos nos agradar depois. E eu queria dar um versículo para você ter em mente o poder de você trabalhar os seus gatilhos mentais positivos, num versículo que está escrito em João, lá no capítulo 19, do versículo 29 ao 31. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está adiante, ao entrardes, encontrareis um jumentinho preso que ninguém jamais montou. Chegou aqui, ó, gente, ó. Chegou Laurinha. Tô lendo agora, Laura. Tá ótimo. Tá azedo mesmo. Vai lá pedir pra avó trocar que tá azedo. O leite tá azedo. Pausa aqui. Voltando, reconstruindo gatilhos mentais com a palavra de Deus. Então a gente precisa criar uma afirmação positiva na nossa vida. Eu estava lendo com vocês o versículo Lucas, capítulo 19, no versículo 29 ao 31, diz o seguinte: e ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho preso, que ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que desamarrais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E os que tinham sido mandados foram e encontraram conforme Jesus lhe dissera. Quando Jesus enviou uma palavra e os orientou: vá e faça isso, aconteceu do jeito que Jesus falou. A nossa vida não é diferente. Quando Jesus ele nos fala alguma coisa,
vai acontecer e é verdade, do jeito que ele falou. Basta você simplesmente ter esse mindset para falar, cara, se algum gatilho mental tá falando algo do qual Jesus não diz que é verdade em minha vida, eu vou reconstruir esse gatilho baseado na palavra, baseado no que Jesus diz sobre mim. E como eu vou fazer isso? Vendo o que de fato Jesus diz sobre você. Então, por exemplo, gatilhos mentais que te trazem sentimentos de frustração, de desânimo, de fracasso, você pode reconstruir baseado na palavra de Deus. Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas ele já venceu. Então você reconstrói aquele gatilho negativo que suscita em você coisas ruins em versículos que te comprovam a verdade. João 16:33 fala isso, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então isso também é muito, muito útil na nossa vida para reconstruir a forma como nós reagimos e nos comportamos frente a inúmeros estímulos que suscitam em nós algumas respostas automáticas. Gente, o vídeo de hoje ficou por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal, porque a gente tem muito vídeo bom, e compartilhe, porque isso não só ajuda a divulgar os conteúdos Bênção Pura Sem Mistura do canal, mas também pode ajudar muitas pessoas que estão sofrendo com isso e podem ter as suas vidas transformadas com os conteúdos que estão sendo postados aqui. Então, basicamente, é isso. O More Difícil fica por aqui. Beijão!